Você já percebeu que a escola te ensinou sobre Bhaskara, regra de três, mas nunca te ensinaram sobre como lidar com o dinheiro? Talvez esse seja um dos grandes problemas. A gente cresce sem entender o básico sobre finanças e é por isso que tanta gente vive num mundo de escassez. Então hoje eu vou te mostrar como a gente acaba sendo vítima de emoções e que prejudicam a nossa capacidade de crescimento financeiro. Para começar, tudo que a gente vai apresentar aqui, não existe nenhuma regra ou lei que precisa ser aplicada. A sociedade ela nunca vai criar uma lei que você não pode ter um ataque cardíaco. Se você não quiser tê-lo, isso precisa ser demandado de você, ninguém mais. Então cabe a você decidir se deve ou não segui-los, garantindo que as suas ações sejam produto das suas próprias conclusões. Primeira coisa a entender é que o grande problema financeiro não tem a ver com quanto você recebe e nem o quanto você tem na conta. Tem a ver com mentalidade, algo chamado filosofia. E quando a gente fala sobre filosofia financeira, basicamente existem duas. Mas para começar, o que é filosofia? Filosofia é a nossa capacidade de receber informação, processar e decidir, ou seja, tomar algum julgamento em cima do que a gente recebeu. E cada um tem o seu. Muitas vezes não existe certo ou errado, mas filosofia é como se fosse, por exemplo, a configuração da vela do seu barco, se você estivesse, por exemplo, participando de uma competição. Você não tem como controlar a direção do vento, nem a condição do mar, mas você pode configurar a vela que, independente das circunstâncias, o barco continue indo para a direção que você deseja no máximo de velocidade possível. Esse é o conceito de filosofia, e isso não tem a ver com circunstâncias, tem a ver com a maneira como você pensa. E voltando, filosofia financeira existem basicamente duas: a filosofia do pobre e a filosofia do rico. Qual a diferença entre as duas? A filosofia do pobre é simples. Ele gasta e investe o que sobra. A filosofia do rico também é simples. Ele investe e gasta o que sobra. A diferença pode ser talvez mínima, mas ela traz grandes resultados se a gente souber como incorporar isso de forma prática. O que essa filosofia tem a ver? Vamos pegar um exemplo prático. Digamos que a gente pegue o homem mais rico do mundo atualmente, o Elon Musk, e retirasse toda a fortuna dele e deixasse com apenas R$ 1 em sua conta bancária. E eu pego, por exemplo, o Zezinho ali que mora na comunidade, está endividado até o último fio de cabelo, elimino todas as dívidas dele e ainda transfiro US$ 10 milhões para a conta. Falo para os dois o seguinte: olha, vou deixar vocês nesse ponto e daqui a 5 anos eu volto para saber como é que vocês estão. Qual que seria o resultado desse período de 5 anos? Provavelmente o Elon Musk estaria tão ou próximo da riqueza que ele já tinha que ele havia acumulado, e o Zezinho certamente mais endividado do que antes. E por que isso? Por conta da mentalidade. Eles têm filosofias diferentes. Enquanto o Elon Musk ele vai numa filosofia de enxergar o dinheiro como capital, e o Zezinho, ao contrário, ele consome aquele recurso financeiro de forma descontrolada até que chega um momento em que não sobra mais nada. Então não importa o quanto ele tenha e o quanto recebe. Importa como ele lida com o dinheiro. Mas vamos entender a base de tudo isso. Eu vou pegar emprestado um conceito extremamente interessante usado pelo Robert Kiyosaki, autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, e que ajuda a esclarecer um pouco como essas filosofias se encaixam na nossa sociedade e como a gente acaba sendo vítima sem perceber. Para a gente entender o conceito de filosofia, a gente precisa antes falar sobre um aspecto importante chamado caixa. O que é o caixa? É a capacidade da gente receber e gastar dinheiro. Seria, fazendo uma comparação, a nossa conta corrente no banco. Aquilo é o nosso fluxo de caixa. A gente recebe a partir talvez de remunerações, salário, e também a gente gasta. Então, a gente pode chamar esse caixa daqui, que está dividido em duas caixinhas, entre renda ou receita e despesa. Como que funciona isso? De uma forma bem simplificada seria assim: filosofia de pobre. O pobre ele recebe dinheiro, talvez trabalhe ali como um empregado ou seja um autônomo. Esse dinheiro ele se transforma em algum tipo de despesa e ele sai da simples assim. Essa é a filosofia onde você gasta e investe o que sobra. Mas vamos ser transparentes. Quantos pobres, e veja que quando eu falo pobre, não tem a ver com quanto ele tem na conta ou quanto recebe, tem a ver com a cabeça. Quantos pobres você conhece
que de fato tem algum tipo de investimento. Provavelmente ele tem muita dívida, não é verdade? Então esse é um fluxo normal onde ele simplesmente se preocupa em gastar para manter ali a vida dele sobrevivendo. Simples assim. E aí existe algo intermediário que eu diria que é até pior do que alguém com a filosofia de pobre. É a nossa famosa classe média. A classe média, ela é curiosa, porque ela também recebe, assim como o pobre. Só que entra um detalhe aqui. Ao invés de simplesmente ela seguir o fluxo direto ali de recebeu, pagou e já foi, entra uma nova caixa aqui que a gente precisa levar em consideração, que é a caixa que a gente chama de patrimônio. Classe média, ela é ensinada desde pequeno que ela precisa adquirir patrimônio. Bens, basicamente é isso, tá? E quando a gente fala sobre patrimônio, existem dois tipos, ativo e passivo. Qual que é a diferença entre os dois? Bem sim. Ativo coloca dinheiro na sua conta, ou seja, ele tem uma relação direta aqui com a caixinha de renda. Passivo tira dinheiro da sua conta, ou seja, ele tem uma relação direta com a caixinha de despesa. Enquanto um vem aqui para cima, esse daqui vem para baixo. E o que a classe média ela é ensinada a fazer? Sempre ter um carro pomposo, usufruir da vida, experiências, comprar o quê? Celular, uma casa nova, uma casa de veraneio, viagens, passeios, programas, ar-condicionado, TV de 70 polegadas, um celular que dobra. Vamos parar para pensar, pessoal. Se a gente está falando que o conceito de ativo e passivo é que ativo coloca dinheiro na sua conta e passivo tira, fazemos uma breve reflexão. Celular. Ele entra em qual caixa? Ele coloca dinheiro ou ele tira? Eu acho que está comprovado que ele é um item passivo, não é isso? Então ele acrescenta uma linha. TV de 70 polegadas, ativo ou passivo? Você vai ganhar dinheiro com essa TV? Não, então passivo. Ar-condicionado split na casa inteira, passivo. Casa de veraneio, passivo. Carro do ano, passivo. Tudo isso que você vai acumulando e que provavelmente vai gerar algum tipo de despesa. Por exemplo, um carro, você tem despesa de manutenção, de imposto, de combustível e tudo que precisa para poder manter aquele patrimônio. Tudo isso vai aos poucos acrescentando mais uma linha em qual das caixas aqui, pessoal? Sempre nessa caixa de baixo da despesa. Enquanto se, por exemplo, a gente pegasse o mesmo dinheiro que ele usou para comprar um celular ou um carro e comprasse talvez um kitnet ou uma banquinha de cachorro-quente, colocasse alguém para trabalhar, agora sim aquele dinheiro se transformaria em um ativo. E vamos parar para pensar, pessoal, qual que é o grande segredo? Não tem segredo. É simples a mentalidade que a gente precisa ter. A gente precisa o quê? Aumentar a linha de ativos e reduzir a linha de passivos. Se a gente conseguir entender que quanto mais ativo eu acumulo, mais linhas eu estou gerando para a minha receita, eu já ganhei o jogo, porque esse é o grande objetivo. Só que voltando para o aspecto da classe média, o que a classe média acaba fazendo? Ela vive num mundo que precisa postar coisas em redes sociais e precisa estar ostentando, mostrando que está por cima. Existem duas grandes emoções envolvidas e que prejudicam totalmente tanto a cabeça do pobre quanto de classe média, que é o medo e a ambição. O medo é de você perder aquele status que você conseguiu construir a partir das coisas que você apresenta por aparência. E a ambição de você querer cada vez mostrar mais em cima daqui. Então, quais dos dois patrimônios ou tipos de patrimônio entre ativo e passivo mais você consegue ostentar? Por exemplo, é uma Ferrari, onde você sai na rua e todo mundo olha para você lá aproveitando o carro, ou um kitnet que vai ficar talvez escondido ali num local que muita gente nem sabe que você possui. É óbvio que vai ser a coluna de passivo. E esse é o grande problema. A classe média ela entra num loop de querer cada vez mais aumentar linhas na caixa de passivo sem ela perceber, e ela tem uma grande ilusão de que está prosperando. E é óbvio que daqui isso vai virar mais despesa e daqui da despesa é que ele sai. Então, o caminho financeiro da classe média acaba sendo até pior, porque o pobre geralmente não tem crédito, então ele não consegue adquirir coisas que vão deixar ele numa situação pior, ou talvez tenha um crédito bem mais limitado. A classe média ela já consegue alcançar mais do que o pobre, só que em vez dela ir numa mentalidade de crescimento, de acumular ativos, ela entra numa mentalidade de ostentação,
de aparecer para os outros e o que cada vez mais prejudica o crescimento, e ele fica num ciclo contínuo, porque enquanto ele está numa vida ativa profissional, ele vai conseguir aumentar o poder dele de compra, ele vai aumentando o salário, o quanto ele entrega para o mercado, isso vai dando condição dele a cada vez alcançar mais coisas, e a mentalidade geralmente limitada faz com que ele adquira o quê? Mais passivos, que só vão retirando coisas, retirando valores da conta corrente dele, ou seja, mais uma linha de passivo, e ele adquire muito pouco de ativos ao longo disso. A comparação de um com o outro é que a tendência da classe média é que ele tenha muito mais linhas de passivo do que de ativo. E aí o que acontece? Ele chega no final da vida, próximo ali de se aposentar, e ele tem a triste surpresa daquele valor que a gente sabe que da aposentadoria, que é muito abaixo do que a gente precisa ou do que a gente tinha. E o que acaba acontecendo? A gente precisa agora readequar a nossa vida, que antes era de ostentação, para aquele padrão mais simples, onde eu não vou ter mais carro do ano, vai ser aquele carro básico popular, eu já não vou fazer mais aquelas viagens que eu gostaria, agora eu vou ter uma grande despesa, por exemplo, de plano de saúde, que naquela época eu não tinha, ou seja, minhas despesas aumentam em vários aspectos e a minha renda diminui. E é o que acaba acontecendo com mais de 90% da população, no mundo inteiro, não apenas no Brasil. E aí vem uma mudança total de quê? De filosofia, que é a filosofia do rico. A filosofia do rico, pessoal, ela é diferente. Ela até pode começar com algum empregador, né? Todas essas bolinhas que eu coloquei aqui são empregadores, agentes externos que vão pagar você por algum tipo de serviço que você presta, seja carteira assinada, um projeto, comissão, seja lá o que for. A filosofia de rico é simples. Esse dinheiro ele entra na sua renda, só que ao invés dela ir para despesa, ele vai para, vocês já com certeza deduziram, para a minha coluna de ativos. Eu vou colocar aquela quantia num fundo de investimento já automático, eu vou juntar para, por exemplo, investir num negócio, eu vou emprestar para alguém que queira empreender e me pagar juros em cima disso, eu tenho uma participação do negócio, eu vou usar para comprar um carro e deixar ele, por exemplo, alugando para motoristas de aplicativo. N opções existem. O detalhe é que cada vez que eu acrescento uma linha aqui na minha coluna de ativo, eu acrescento também uma conexão para essa caixa daqui de cima, que tende o quê? A ficar cada vez mais robusta. E aí é simples. O resultado é que depois de um tempo, eu já não preciso mais dessa fonte externa injetando dinheiro, por exemplo, a partir do meu serviço. O dinheiro passou a trabalhar para mim. A filosofia de rico permite isso. Permite que você construa coisas desse lado esquerdo dos ativos e que com o tempo, óbvio, se você tiver o volume suficiente, você agora pode se dar o luxo de adquirir patrimônios na coluna de passivo, porque o ativo ele aumentou tanto que ele comporta qualquer outra despesa adicional, porque afinal de contas você teve a mentalidade de começar focando no ativo. O problema é o quê? É que quando você muda essa filosofia para de rico, existe um preço. Você não vai poder viver de ostentação. Você não vai poder apresentar para as pessoas um carro do ano, viagens exóticas, restaurantes caríssimos. Acabou tudo isso, pelo menos durante algum tempo, porque você precisa reservar uma parte da sua renda para transformar aquilo em ativo. É simples assim. E se talvez a maioria das crianças tivessem essa mentalidade e educação desde pequeno, o mundo seria totalmente diferente. Mas por que isso não acontece? Muito simples. A sociedade precisa de pessoas com mentalidade de classe média, porque é isso que movimenta a economia. Mas não precisa ser o seu caso. Você pode sair da massa onde vive de aparências durante um período, trabalhar no pano de fundo, construir o seu patrimônio e daqui a algum tempo você voltar ativa, mostrando que você é muito mais do que simplesmente aquela pessoa que anda de chinelo e bermuda e que todo mundo vê ali um carrinho velho e que mora num apartamento simplesinho, mas que tem poder financeiro muito maior do que todos aqueles que estão ali apenas vivendo de aparência. No resumo dessa história, a liberdade financeira não começa no bolso, mas na mente. Você precisa entender que os hábitos devem ser alterados e isso tem a ver com a maneira como você lida com o dinheiro. Não use-o como despesa, use-o como capital. Transforme-o em uma semente que vai florescer e
cada vez gerar mais dividendo e recurso a partir daquele início, mas a mentalidade ela sempre vem em primeiro lugar. E o que nunca te ensinaram é que dinheiro não é sobre matemática. É sobre comportamento, é sobre clareza, propósito e disciplina. E se você quer mudar a sua relação com o dinheiro, vai mudar a sua vida inteira, carreira, relacionamento, até a sua saúde emocional. Comece hoje fazendo algumas alterações de comportamento e lá na frente você colhe os frutos disso. Fique bem.